Oi, gente! Depois de um tempo apareci aqui de novo e hoje eu vou contar a história do caso Eloá. Ocorreu em São Paulo no ano de 2008. Acompanhe aí. O caso de hoje refere-se a Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, que foi feita refém pelo ex-namorado Lindenberg Alves, de 22 anos. No dia 13 de outubro de 2008, à 1h30 da tarde, a Eloá, juntamente com a sua melhor amiga, que é a Nayara, e mais 2 colegas, o Vitor e o Iago, eles estavam no apartamento dela, em Santo André, na ABC Paulista, fazendo um trabalho da escola, quando simplesmente o Lindenberg invadiu o local armado. A motivação era para conversar com a Eloá sobre o fim do relacionamento. Ela não queria conversar com ele, então ele tomou essa atitude. E a polícia e os familiares só ficaram sabendo do que estava acontecendo no final da noite, quando o pai de um dos colegas da Eloá estranhou a demora e foi até o apartamento. E o Lindenberg pediu que ele se afastasse, ele entendeu o que estava acontecendo e às 9h15 a polícia chegou ao local. Logo após, o primeiro refém foi libertado sem nenhum ferimento e após a chegada do GAT, também o outro refém foi liberado sem nenhum ferimento, ficando no apartamento Lindenberg com a Eloá e com a Nayara. Nesse momento, toda a imprensa já estava sabendo e já estava acompanhando o caso lá da frente do apartamento da Eloá. Então, o Lindenberg foi até a janela e disparou um tiro contra as pessoas que estavam ali, mas não houve nenhum ferido. Bom, a primeira noite passou e no outro dia a Eloá apareceu na janela, fazendo um sinal de positivo, tentando acalmar as pessoas e principalmente a mãe dela. A mãe dela, o irmão, todo mundo foi impedido de entrar no apartamento. E tinha uma amiga da mãe dela que morava do outro lado da rua, no prédio da frente. Então a mãe dela ficou lá e observando tudo, acompanhando tudo o que estava acontecendo, toda a movimentação. Nesse mesmo dia, tentando forçar a soltura das meninas, a energia elétrica do prédio foi cortada, mas as negociações não andaram, continuaram iguais, ele se recusou a liberar elas, então a energia foi restabelecida. Na parte da noite, o Lindenberg resolveu soltar a Nayara, e ela estava bem, sem ferimentos, mas contou que a Eloá estava muito nervosa e que estava sendo agredida por socos, pontapés e tapas pelo Lindenberg. No outro dia, a Eloá apareceu novamente na janela para içar uma comida que a polícia militar havia colocado em um suporte ali com uma corda para ela puxar, para poder se alimentar. E ela também aproveitou para pedir calma para toda a multidão que estava ali acompanhando e principalmente para a mãe dela, que ela sabia que também estava ali vendo tudo aquilo. O sequestrador concedeu entrevistas para algumas emissoras de TV pelo telefone e disse que não queria machucar a Eloá, que apenas ele queria conversar sobre o relacionamento deles, que havia terminado há pouco tempo, mas que ela não aceitou, então por isso que ele tomou essa atitude. Segundo informações da polícia, nesse dia ele teria acertado com os policiais, com os negociadores, que ele iria colocar as armas no chão e libertar a Eloá, mas com o passar do tempo ele mudou de ideia e isso não aconteceu. No outro dia houve uma reviravolta. Pois a Nayara, ela resolveu voltar lá para tentar negociar com o Lindenberg a soltura da Eloá e ela foi autorizada pelos policiais a chegar lá próximo à porta, a conversar com o Lindenberg. Segundo ela, ele abriu a porta e ela viu que ele estava apontando a arma para a cabeça da Eloá e falou que se ela entrasse, ele se entregaria e libertaria a Eloá. Ela se aproximou da porta para negociar com ele. Ele puxou ela e ela entrou e voltou novamente a ser refém. Essa atitude ela foi muito criticada por representantes do Conselho Tutelar e também do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que foram até o local para tentar entender o porquê aquilo tinha acontecido. Bom, as negociações continuaram sem sucesso. O Lindenberg, ele pendurou na janela do banheiro do apartamento uma camiseta do time de futebol São Paulo. E após essas imagens aparecerem, o superintendente do clube, o Marco Aurélio, ele foi até o local para tentar participar das negociações, mas foi impedido pela polícia. No dia 17 de outubro,
a polícia percebeu que o Lindenberg começou a dar sinais de cansaço, provavelmente que estaria chegando próximo ao fim, que ele se entregaria. O advogado do Lindenberg, o Eduardo Lopes, ele resolve então firmar um compromisso com a polícia militar, garantindo a integridade física dele quando ele resolvesse entregar às autoridades. Todos estavam aguardando o momento em que isso aconteceria, né, que ele fosse se entregar. Mas após 101 horas de sequestro, por volta das 6h10 da tarde, a polícia militar invadiu o apartamento. Segundo os agentes, isso ocorreu após eles terem ouvido um disparo vindo de dentro do apartamento. O coronel da polícia militar que comandou a operação de resgate, o Eduardo Félix de Oliveira, ele disse que no momento da invasão a Eloá estava deitada no sofá com um pano na cabeça e a Nayara no chão com um colchonete com o rosto ferido. As duas foram atingidas por disparos e, segundo ele, as meninas foram baleadas antes da invasão da polícia. E o Lindenberg, então, foi atingido pela polícia com balas de borracha. A Eloá foi resgatada baleada na cabeça e na virilha, e Nayara foi atingida com um tiro no rosto. Elas foram levadas para o Hospital Municipal de Santo André e Lindenberg foi preso. O hospital informou que as duas passariam por cirurgias para extrair os projéteis. Porém, a equipe de médicos optou por deixar a bala alojada no crânio da Eloá, porque o procedimento de retirada causaria mais danos, né? E o caso dela era grave, já o quadro da Nayara era estável. No sábado, dia 18 de outubro, Lindenberg foi transferido para a cadeia de São Paulo. Enquanto isso, o hospital informou que a Eloá estava num estado de coma irreversível. No outro dia, dia 19 de outubro de 2008, a Eloá teve a morte cerebral diagnosticada e a família autorizou a doação de órgãos. Durante a madrugada de domingo para segunda, começou a retirada dos principais órgãos para doação e pela manhã o corpo chegou ao ML e passou por uma autópsia. Após 4 dias, a Nayara teve alta e passava bem. Já o advogado de Lindenberg renunciou, não defendia mais ele, argumentando que teve a confiança traída por ele. No dia 21 de outubro de 2008, cerca de 12 mil pessoas acompanharam o velório e o sepultamento do corpo de Eloá. Durante as negociações, enquanto ocorria todo aquele caso, o pai da Eloá, o Everaldo Pereira dos Santos, ele teve uma crise de hipertensão e foi retirado numa maca ali de uma casa ali na região, né? E reconheceram ele e veio à tona um outro crime, pois ele era foragido da polícia havia 18 anos. Ele era acusado da morte de um delegado e do seu motorista em Alagoas. Ele se apresentava como Aldo José da Silva e foi reconhecido enquanto apareceu na televisão sendo carregado na maca. Apesar disso, ele conseguiu fugir de São Paulo após a morte de Eloá, mas um ano após ele foi condenado pela Justiça de Alagoas a 33 anos de prisão. Esse caso da Eloá ele foi considerado o mais longo cárcere privado do estado de São Paulo e também ficou marcado por algumas críticas em torno da ação da polícia militar. A principal crítica foi sobre a invasão ao apartamento, mas a polícia garantiu que só invadiram após ouvir disparos de dentro do apartamento e por isso que iniciaram a invasão. Eles explodiram a porta, mas eles demoraram um tempo para entrar porque havia uma barricada no local. O Lindenberg colocou uma mesa, umas cadeiras na porta para dificultar a passagem dos policiais. Segundo a perícia, deu tempo do Lindenberg disparar nas vítimas, antes de ser rendido pelos policiais. Em depoimento, a Nayara afirmou não ter ouvido o tiro antes da explosão e o Lindenberg, em sua defesa também, disse que só atirou após a explosão. A atuação da imprensa que fazia a cobertura do caso também foi muito criticada, já que algumas emissoras fizeram a entrevista com ele por telefone de dentro do cárcere privado. Para a polícia e especialistas em situações de risco, essa atuação dos jornalistas como intermediadores atrapalhou as negociações e inflou o ego de Lindenberg. 4 anos depois, no dia 13 de fevereiro de 2012, teve início o julgamento de Lindenberg no Fórum de Santo André. Durante o depoimento, o Lindenberg disse que o crime não foi premeditado e que ele atirou em Eloá sem pensar. Questionado pela acusação sobre gravações em que ele aparece ameaçando matar a ex-namorada, ele disse que só fez essas ameaças para poder manter a polícia longe do apartamento.
Mais tarde, ele confessou que atirou contra ela porque achou que ela tentaria desarmá-lo, como ela já havia feito em outras vezes durante essas mais de 100 horas em que manteve ela em cárcere privado. Segundo ele, quando houve a explosão provocada pela polícia no momento da invasão, a Eloá se levantou do sofá e ele disse, sem pensar, atirei. E afirmou ainda que não sabe se atirou em Nayara. Ele diz que, infelizmente, eu atirei nela, parecia que ela poderia vir para cima de mim, foi tudo muito rápido. Ele não soube dizer quantos tiros ele disparou, mas ele afirmou que só se lembra de estar no chão sendo agredido pela polícia militar. O Lindenberg pediu desculpas à mãe de Eloá, Ana Cristina Pimentel. Ele disse, eu queria aproveitar e pedir desculpas publicamente à dona Tina por tudo o que aconteceu. A mãe da Eloá, ela acompanhou o julgamento ao lado dos outros 2 filhos. E no momento em que ouviu o pedido de desculpas do réu, ela apenas balançou a cabeça de forma negativa. Anteriormente, houve outros depoimentos em que a juíza Milena Dias disse que o réu agiu com frieza, premeditadamente e com egoísmo. O irmão da Eloá também deu depoimento, o Ronixon, e ele descreveu o ex-cunhado como louco e agressivo. Um dos depoimentos mais aguardados foi o da Nayara, e em depoimento ela disse que o Lindenberg odiava ela, porque achava que ela influenciava a Eloá a terminar o relacionamento deles. Ela contou que conheceu ele e a Eloá em 2008 e que antes do término do namoro deles, a amiga nunca havia falado a respeito de agressões e ciúmes do namorado. Ela disse que ele terminava o namoro sem explicações e logo depois pedia para voltar como se nada tivesse acontecido. Só que dessa última vez, a Eloá disse que não queria mais, que estava cansada daqueles altos e baixos. Ela conta que durante todo o cárcere ele teve momentos de nervosismo e momentos de calma, que ele variava bastante de humor. E que desde o início ele tentava convencer a Nayara a sair porque ele queria ficar sozinho com a Eloá, mas ela tinha medo do que poderia acontecer com a amiga. Ela disse que a televisão ficava ligada o tempo todo e só passava isso em todos os canais, e que ele começou a se vangloriar e se achar importante e que inclusive ficava dando risada. No depoimento da mãe de Eloá, ela disse que não viu nenhum arrependimento nele, mas que simplesmente ele queria limpar a barra dele. O final do julgamento ocorreu no dia 16 de fevereiro. O réu estava sendo acusado pela morte de Eloá e também por 2 tentativas de homicídio, também de cárcere privado, que foi da Eloá, do Vitor, do Iago e 2 vezes da Nayara. Lindenberg Fernandes Alves, de 25 anos, foi condenado a 98 anos e 10 meses de reclusão. Em 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena para 39 anos e 3 meses de prisão. Em meio a tanta tristeza que essa tragédia causou, o gesto de amor e solidariedade da família em doar os órgãos da Eloá devolveu a vida a muitas pessoas que estavam na fila esperando por um transplante. Uma das córneas da adolescente foi doada para Lívia Módio Novaes. O pâncreas e o rim foram doados para Emerson Gentil Dardes. O pulmão foi para uma jovem de 18 anos e o fígado para uma menina de 12 anos com tipo grave de hepatite. Já o coração de Eloá hoje bate no peito de Maria Augusta da Silva dos Anjos, que tinha um grave problema cardíaco e recebeu o órgão no dia do seu aniversário, quando completou 39 anos. Esse foi o caso de hoje, espero que tenham gostado. Ele foi um pouco diferente dos outros porque não exigiu tanto de investigação, visto que já sabiam quem era o autor do crime. Em breve teremos mais vídeos. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha nas redes sociais, me segue lá no Instagram. E é isso, até a próxima, até o próximo caso. Um beijão!